Beleza, 3, 2, 1, depois eu corto. Bom dia, gente. Estamos aqui em mais um episódio do nosso grupo do programa Cinearte, da professora Heloísa Portugal, né? Da nossa extensão. Hoje a gente vai falar sobre o filme Oppenheimer, né, lançado em 2023 nos Estados Unidos. Um filme que foi muito famoso, ficou muito falado na época do lançamento. Ele tem 180 minutos de duração, 3 horas, é um filme muito longo, né? Chega até a ser um pouco cansativo, mas ele é feito pelo diretor Christopher Nolan, que é muito renomado, então assim, você não se desprende do filme, você consegue acompanhar toda a saga do personagem, né? E já tratando um pouquinho do que é o filme, né? Ele é uma biografia do físico Robert Oppenheimer, que foi conhecido como o pai da bomba atômica, né? Que ele comandou o projeto Manhattan, que foi o projeto feito lá em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Que criou as bombas atômicas que foram lançadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. A gente sabe, todo mundo conhece essa história de como foi que deu fim à guerra, né? Que acabou na rendição do Japão. E esse filme é muito importante porque trata de temas envolvendo direitos humanos, direito internacional público e privado, políticas desarmamentistas e também julgamentos criminais, né? Que depois a gente vai ver o que acontece com o personagem no final do filme. E nessas sub-áreas aí envolve a ética na pesquisa científica e também outros dilemas éticos além da pesquisa como um todo, né? Porque a gente sabe que isso foi muito chocante para o mundo e tem reflexos até os dias atuais, né? Então, o objetivo basicamente que a gente quer com esse filme, né, é analisar os aspectos, impactos jurídicos, éticos e sociais envolvendo esse contexto histórico da bomba atômica, criada lá em 45, e suas consequências para o mundo daquela época e para o mundo atual, né? E basicamente, esse é o enredo do filme, vai contar a história desde o começo de como surgiu o projeto, as pessoas envolvidas, né, o governo dos Estados Unidos, como ele conseguiu elaborar essa bomba, que meio que eles tinham uma ideia já de fazer uma arma de destruição em massa, mas não tinham as pesquisas adequadas para isso, e depois na Alemanha alguém conseguiu, né, meio que adiantar esse processo, eles deram uma copiada e conseguiu criar as bombas, que foi uma lançada na cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki, né? Então é basicamente isso daí. O filme ele vai contar a história do personagem, ele tem esse tom de biografia, né, do começo ao fim dessa história da bomba atômica. Então eu vou passar para o debate, para as perguntas, né? Primeiramente para a aluna Catarina. Bom dia, Catarina. Bom dia, eu sou a Catarina, estou no sexto semestre de Direito. Então, Catarina, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: quais as principais consequências jurídicas envolvendo a criação da bomba atômica que a gente pôde ver no filme? A criação da bomba atômica ela teve diversas repercussões mundiais, inclusive jurídicas. Agora, por cima, eu vou citar mais ou menos umas situações que foram bem importantes, bem marcantes. A gente vai falar bastante do controle de armas e não proliferação. A criação da bomba ela levou à intensificação dos esforços para o controle dessas armas nucleares e elaboração de tratados visando a não proliferação nuclear, como, por exemplo, o Tratado da Não Proliferação Nuclear, que foi de 68. Outro assunto importante que essa questão das bombas trouxe num ambiente jurídico é a questão da ética na pesquisa científica. A gente pode falar também que a questão da bomba trouxe e levantou preocupações éticas sobre como a gente vai usar a ciência para criar armas de destruição em massa. E isso influencia hoje muito as discussões sobre a responsabilidade dos cientistas, ética na pesquisa e diversos outros tópicos envolvendo essa questão ética. A gente pode falar também sobre a questão do direito internacional e os crimes de guerra, porque o uso dessas bombas em Hiroshima e Nagasaki em 45 acabou gerando debates sobre como o direito internacional ele atua sobre a questão dos crimes de guerra. Inclusive, perdão, algumas pessoas ainda falam até hoje que o uso dessa bomba constitui um ato de guerra desproporcional e impensado por parte dos Estados Unidos. E trouxe reflexões sobre até onde a questão do direito internacional e os crimes de guerra efetivamente foram na segurança mundial. O último tema que para não me delongar muito, a gente pode também abordar bastante sobre a questão da diplomacia e da segurança internacional, também pegando a questão internacional e do crime de guerra. A gente pode falar sobre a questão da posse de armas nucleares por várias nações e como depois dessa situação começou a surgir vários paradigmas e questões de diplomacia e segurança internacional. A dissuasão nuclear, a estabilidade estratégica se tornou uma preocupação central para diversos países e para diversas reuniões
e situações globais. Dito isso, encerro minha fala. Perfeito, Catarina, sua abordagem, né? Nem foi dito ali, a partir da criação da bomba, né? A gente teve meio que... A gente viu, o mundo ficou chocado, foi um episódio horrível. Então, hoje em dia, meio que existem regras até para fazer guerra, né? Questão de armas químicas, por exemplo, que é inadmissível, capaz de matar milhões e milhões, assim, de uma forma rápida e silenciosa, além das bombas nucleares, né? E um tema que você trouxe é a segurança internacional, né? Como a gente pode garantir essa segurança aí, com, tendo tantas nações tendo esses recursos nucleares? E dito, né, pegando esse gancho, eu passo para a segunda pergunta para a aluna Gabriele, né? Eu vou fazer a pergunta, você pode se apresentar e já responder, Gabi, fechou? A pergunta 2, né, a partir desse contexto que a gente estava conversando, mesmo com a gente viu, tem sistemas atualmente de controle internacional, tem tratados, tem todo esse tipo de coisa que garante teoricamente garantiria uma segurança internacional. A gente está bastante tempo assim sem guerras de proporções mundiais, mas tem diversos conflitos, né? É possível assim acreditar de fato numa segurança jurídica envolvendo esse tema? E se caso, né, tivesse um novo conflito assim de grandes escalas globais que envolveriam muitos países, essas armas nucleares seriam ou não utilizadas com base no que a gente tem hoje, né? Primeiramente, bom dia. Eu sou a Gabriele, aluna do segundo semestre do Direito. E uma última pergunta, meu colega Soato. Então, respondendo ela, a segurança internacional, né, no que diz respeito ao controle e à não proliferação de armas nucleares, é complexa e muito desafiadora. Apesar dos esforços e tratados estabelecidos, né, da ONU para controlar a disseminação de armas nucleares, existem vários fatores que tornam a garantia da segurança nessa área uma preocupação contínua, né? Tanto é que tem acontecendo várias guerras, né, no mundo. Vou estar citando algumas, tá? Algumas dessas preocupações, que para estar desenvolvendo a pergunta que você me fez. A primeira, né, que eu vou estar trazendo aqui, é o poder de dissuasão e estratégias da segurança, né? A gente vê que alguns países vêm com as armas nucleares como uma forma de segurança de ameaças externas, né? Essa mentalidade de dissuasão pode complicar os esforços para desarmamento nuclear e limitar a proliferação, tá? O segundo tópico seria potências ameaçadas à estabilidade internacional. A disseminação da tecnologia nuclear e o potencial acesso às armas nucleares por grupos não estatais ou estados estáveis podem representar ameaças à estabilidade internacional e à segurança global. O terceiro tópico aqui seria os desafios de verificação e fiscalização. Verificar e fiscalizar o cumprimento dos tratados de não proliferação nuclear pode ser difícil, né? Tanto é que a ONU tem uma dificuldade, né, para estar fazendo essa fiscalização nos países. A falta de transparência por parte de alguns países também e a possibilidade de atividades nucleares clandestinas podem minar a eficácia dos esforços de controle. O quarto tópico aqui, que eu vou estar trazendo, seria relações internacionais e interesses geopolíticos. Não é novidade, né, que a maioria das guerras que a gente já teve aqui é puramente interesse político, né, em relação entre os países. E também as disputas territoriais, né, rivalidades regionais, interesses estratégicos podem dificultar a cooperação global nessas questões. E o último tópico que eu quero trazer aqui para vocês é a tecnologia e a evolução das capacidades nucleares, né? Hoje o mundo está avançando de uma maneira muito rápida, na minha visão, né? A tecnologia, a cada dia que passa, vai avançando muito. E esse é um fator que pode estar contribuindo, né, para esse desenvolvimento de armas nucleares por estados ou grupos não estatais, tornando o controle, né, ainda mais para a ONU, mais desafiador. E assim, devido ao avanço da tecnologia, né, dito eu, que as armas, né, também vão estar... Tem armas nucleares avançadas, né, modernas, né, muito mais avançadas do que retrata o filme, acredito eu. E, assim, eu vou estar citando aqui, né, algumas diferenças principais entre algumas armas, entre as armas que foi citado no filme e o que a gente possivelmente se encontra hoje. Primeiro tópico, assim, seria a potência e tamanho, né? As armas nucleares modernas são, em geral, muito mais potentes do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki,
que o Suato citou no início, né, da introdução, e também a tecnologia e eficiência, né? As armas modernas são mais sofisticadas em termos de tecnologia, design e precisão. Elas podem ser projetadas para atingir alvos específicos com maior precisão, utilizando tecnologia avançada de orientação e sistemas de entrega. E também temos vários tipos, né, de armas nucleares hoje em dia, também incluindo as bombas de hidrogênio, mísseis balísticos, as intercontinentais, mísseis de cruzeiro e outras formas de entrega, tornando-se as mais versáteis e adaptáveis a diferentes cenários de uso. Também tem a capacidade de destruição e efeito pós-explosão. Né? Devido à diferença da potência explosiva, as armas nucleares modernas têm a capacidade de causar dano muito maiores em termos de destruição de edifícios, infraestrutura e impacto ambiental. Além disso, os efeitos pós-explosão, como a radiação e os danos ambientais, podem ser mais extensos devido à maior quantidade de material radioativo liberado. E assim, vou estar citando aqui o último para não estar prolongando muito, a capacidade de entrega e alcance. As armas nucleares modernas têm capacidades de entrega mais avançada, incluindo mísseis balísticos, com alcance intercontinental, permitindo que sejam disparadas de longas distâncias com maior precisão. E assim, em resumo, pessoal, que eu posso estar citando aqui, para concluir, as armas nucleares modernas são mais avançadas, poderosas e diversas comparações com as bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki, tá? O seu potencial destrutivo e alcance é muito maior do que era antigamente, né? Isso é óbvio. E o que ressalta mais ainda a necessidade de cautela e reforços contínuos para prevenir seu uso e promover a não proliferação e o desarmamento nuclear. Gabi, perfeita a sua abordagem, né? Trouxe, em resumo, assim, muito bem tudo que a gente pode citar sobre esse tema. E é isso mesmo que você falou, né? Tipo assim, se fosse só os estados que tivessem armas nucleares, já seria difícil, mas hoje em dia a gente vê grupos terroristas não estatais que têm acesso a essas grandes tecnologias, e a gente vê conflitos, por exemplo, ali na faixa de Gaza, que o pessoal, assim, de grupos terroristas tem acesso a mísseis e coisas assim que a gente nunca viu, que a gente sabe como funciona. Então, por isso, cada vez mais vão ter que ter esforços no direito internacional para garantir, porque se estoura uma guerra, né, grande, todo mundo tem essas armas, né? Por exemplo, o Brasil é um país que não tem nada nuclear, assim, de arma. Então, se acontecer uma coisa, a gente está até meio desprotegido. Como você falou, as armas nucleares, elas são perigosas, mas elas também garantem a segurança, porque sabe que o outro que vai te atacar tem, você também tem, mas o outro também tem. Então, ninguém quer mexer um com o outro. Mas se der algum problema, o negócio pode ficar, assim, questão de destruir o mundo inteiro, né? Então, espero que nada desse tipo aconteça, né? Então, é um debate muito importante. E agora, passando mais para o final, eu vou comentar um pouquinho, né, de como foi o desfecho desse filme e mostrando um pouco da jurisdição competente para julgar esses tipos de acontecimentos. A gente vê que, a primeiro momento, o Oppenheimer, o cara que criou a bomba, que é o personagem principal, assim que acontece tudo lá, ele é tratado como um herói nacional pelos americanos, né, porque a bomba que ele criou deu um fim à guerra, que era o que eles queriam, com a rendição do Japão, porém eles viram o tamanho do erro que eles cometeram. Meio que, porque isso nunca tinha sido visto, então eles introduziram esse negócio no mundo. Foi ali que tudo mudou, né? E além do impacto que a bomba causa na hora, a gente sabe do potencial radioativo que milhares de pessoas morreram anos à frente, porque passa de geração em geração, vai passando, e desenvolve doenças que matam as pessoas por conta dessa bomba que foi lançada lá atrás. E o próprio personagem fica preocupado com isso, ele não vê aquela felicidade que os americanos estavam, ele sente que o que ele fez foi um enorme erro. Né? Até no filme aparece o Albert Einstein, eles têm esse diálogo sobre a bomba atômica, que é um diálogo bem filosófico, né? Sobre ter o poder de um deus, de decidir quem vai viver e quem vai morrer com base nas bombas nucleares. Então, isso é muito sério, né? E hoje em dia a gente tem órgãos de controle. O personagem ele passa por um julgamento no filme, a parte final é o terceiro arco do filme, e ali ele meio que é esquecido pela população americana, né? Ele não tem o devido reconhecimento, porque o pessoal, no primeiro momento, beleza, o Oppenheimer fez o que a gente precisava, mas depois voltou atrás, falou, putz, o negócio ficou sério, então ele acabou sendo esquecido, entendeu? E hoje em dia a gente tem órgãos que vão fazer esse controle, caso tenha problemas com crimes de guerra internacional, testes ilegais de armas, a gente tem alguns tribunais, né? A gente pode citar o Tribunal Internacional de Justiça, né? Tribunais ad hoc ou especializados nesse tipo de crime, nesse tipo de delito, né? Que tem a legislação para isso, e com as possíveis penas, né? Que vão ser aplicadas aos estados, aos grupos que estão usando isso de forma ilegal.
Também tem o famoso Tribunal Penal Internacional, que a gente já viu, né, durante a matéria de Direito Penal e Direito Internacional Público também. E o que garante mesmo são tratados e convenções internacionais, que os países se submetem e se comprometem a obedecer. Mas, como a Gabi mesmo falou, a fiscalização é muito difícil. Por debaixo dos panos, o pessoal está usando isso daí, criando e estudando isso daí de forma desenfreada, né? O que pode ser muito perigoso no futuro. Então, acho que em resumo é isso. A gente tem um sistema jurídico capaz de minimizar os danos e evitar, mas assim, ele não é totalmente seguro. Né? A qualquer momento a gente viu também nos conflitos recentes entre Ucrânia e Rússia que o Putin falou que se precisasse ele usaria as tecnologias nucleares dele. Né? Então é muito perigoso. Vai variar muito de quem está no comando e se o pessoal consegue de fato ter esse respeito pela humanidade e pelas pessoas de não usar essa tecnologia tão poderosa. Então é isso que o filme ensina e não repetir os erros do passado. Né? Então acho que é isso. A gente encerra nosso episódio de hoje de Oppenheimer. Agradeço a Gabi e a Catarina. E é isso, gente. Até mais. Valeu.